Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição, do terceiro período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos retomar a nossa discussão de hermenêutica constitucional, trabalhando agora o momento, né, da formação daquilo que se chama de Estado Social, né, e de uma específica hermenêutica constitucional que vai se colocar a partir desse momento. Então hoje nós vamos ver, né, como começa a preocupação com a hermenêutica constitucional, os métodos, os denominados métodos especiais ou específicos de interpretação da Constituição, e depois nós vamos ver como esses métodos, na verdade, eles dizem pouco ou eles ajudam muito pouco nesse processo de interpretação, compreensão e aplicação da Constituição. Pois bem, como nós vimos nas últimas aulas, apesar da Constituição moderna ter sido aprovada, criada, né, construída no final do século XVIII, na Europa e nos Estados Unidos, pelo menos na Europa, as reflexões sobre interpretação constitucional somente vão se dar a partir de 1920, mais especificamente 1919, com a Constituição de Weimar, que funda o que nós chamamos de Estado Social, ou Estado de Bem-Estar. Então nós vamos ter desde 1791 na França até 1919 um longo período de mais de 100 anos em que, na verdade, as questões de hermenêutica jurídica estavam voltadas à hermenêutica do Código Civil, às preocupações com a interpretação da lei e especificamente do direito civil. É apenas com a República de Weimar, apenas com a Constituição de Weimar, de 1919, na Alemanha, que se passa a discutir o problema da hermenêutica constitucional, da interpretação constitucional. Nós já vimos que esse problema de teoria geral do direito, de hermenêutica em geral, né, do direito, passa desde a escola da exegese até chegar nas reflexões de Kelsen, né, que nós não vamos retomar aqui, porque nós já havíamos discutido a hermenêutica jurídica na teoria pura do direito de Kelsen, lá no segundo período. E é exatamente nesse momento, né, em que Kelsen discute a questão da hermenêutica jurídica em geral, com sua teoria pura do direito, que vai nascer também toda uma discussão, todo um debate sobre a hermenêutica constitucional. Bom, por que isso vai se dar, né? Eu avento a possibilidade, eu levanto a possibilidade de que isso se dá porque, nesse primeiro momento constitucional, que nós chamamos de Estado de Direito ou Estado liberal, a Constituição ela era meramente negativa, era um mero instrumento de governo, ou seja, funcionava apenas como limite ao exercício do poder. Havia uma delimitação, uma demarcação muito clara entre o espaço público e o espaço privado, em que o espaço privado gozava de uma preferência, de uma primazia em contraponto ao espaço público. Né? Os direitos eram vistos como direitos negativos de não intervenção. Com o Estado Social, tudo isso muda de figura, porque agora há toda uma pressão popular para que o Estado interfira na economia, né, garanta uma série de direitos que até então esse Estado não garantia. Surgem aí os direitos sociais, os direitos coletivos, né, por exemplo, o direito ao trabalho, o direito à previdência social, a função social da propriedade, o direito à saúde, enfim, que vão exigir agora do poder público intervenção no domínio econômico, intervenção na esfera privada, e, portanto, a Constituição passa a ser uma questão importante. Como compreender, como interpretar essas normas constitucionais que vão interferir para alguns, inclusive de modo demasiado, na esfera privada dos indivíduos. Começa a surgir aí, nesse primeiro momento, todo um debate sobre a hermenêutica constitucional.
É claro que esse debate ele foi abortado, porque a Constituição de Weimar só durou até 1933, quando sobe ao poder Adolf Hitler na Alemanha, e nós temos o regime nazista. Essa discussão é retomada, então, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí vai ter um livre desenvolvimento, vai ter um livre curso. E aí nascem os chamados princípios específicos de interpretação da Constituição, né, que nós vamos trabalhar alguns deles aqui, os mais importantes, embora, como nós vamos ver, esses princípios, na verdade, não ajudam muito no processo de interpretação da Constituição. São muito mais exortações ou pedidos para que algo seja feito, sem dizer de modo muito claro como isso será feito. Né? Então, o primeiro princípio de interpretação da Constituição é o chamado princípio da unidade da Constituição. De acordo com essa ideia, a Constituição ela é um todo unitário, não podendo haver contradições. Se houver contradição entre as normas constitucionais, deve-se buscar, através do segundo princípio de interpretação da Constituição, uma concordância prática, ou seja, os possíveis conflitos entre normas constitucionais devem ser resolvidos por meio de uma concordância prática, já que nós estamos tratando de um único corpo normativo, de um único domínio normativo, que é a Constituição. Né? Essa concordância prática, né, vai se dar caso a caso, né, tendo em vista a situação concreta. Né? O terceiro princípio de interpretação é da força normativa da Constituição ou da máxima efetividade das normas constitucionais. Esse princípio da força normativa foi criado por Konrad Hess, um autor alemão, e diz que a Constituição, né, ao se interpretar as normas da Constituição, deve-se buscar a máxima efetividade ou a maior força normativa das normas constitucionais. O próximo princípio é chamado de princípio da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Né? Criado por Peter Heberle, esse princípio afirma que a Constituição ela é interpretada não apenas por órgãos do Estado, mas também por toda a sociedade, aquilo que Heberle vai chamar de uma sociedade aberta de intérpretes. A partir dessa noção de sociedade aberta de intérpretes, é que diversos países começaram a construir canais para a abertura do judiciário em face da sociedade daquele país, né, possibilitando que associações, entidades da sociedade civil pudessem participar da interpretação das normas constitucionais, né, por meio, por exemplo, de dois instrumentos que existem no nosso ordenamento jurídico, que são o amicus curiae e as audiências públicas. Né? Então, por meio da ideia de sociedade aberta que se construiu a ideia, né, ou a possibilidade de participação de entidades da sociedade civil que podem contribuir com a questão colocada para a tomada de decisão do judiciário. E, por fim, nós vamos ter o princípio da ponderação de bens, valores ou interesses, conhecido no nosso país como princípio da proporcionalidade, construído por Robert Alex, mas que, como nós vimos, né, é uma regra, é uma máxima, é um postulado da proporcionalidade que serve para resolver um conflito entre princípios, buscando exatamente a máxima efetividade e a concordância prática entre as diversas normas constitucionais. Na verdade, a ideia de proporcionalidade vai ser a única dentro desses princípios ou desses métodos específicos de interpretação da Constituição que vai, de fato, dar uma metodologia, de fato, vai apresentar uma metodologia no sentido de como fazer essa interpretação, como fazer essa ponderação de normas em conflito. Então é isso, pessoal. Esses são os princípios específicos de interpretação da Constituição. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos ver por que na verdade, deve-se abandonar essa ideia de princípios específicos, porque, na verdade, a Constituição é um texto jurídico, né, como qualquer outro.
e, portanto, as questões envolvendo interpretação constitucional são basicamente as mesmas daquelas envolvendo a interpretação de outras normas jurídicas. Então é isso, até a próxima.